Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. Quarta parte I. Será a continuação do sonho. Pensou novamente Raskolnikov. Examinava o visitante inesperado com prudência e desconfiança. Svidrigailov. Que bobagem. Não pode ser. Disse, afinal, em voz alta, todo perplexo. O visitante não parecia nem um pouco surpreso com essa exclamação. Vim visitá-lo por dois motivos. Primeiro, quis conhecer o senhor em pessoa, já que tenho ouvido muita coisa curiosa e lisonjeira a seu respeito. Segundo, espero que o senhor não me negue ajuda numa empresa diretamente ligada aos interesses de sua irmãzinha, Avdotia Romanovna. Se aparecesse sozinho e sem recomendações, ela nem sequer me deixaria, quem sabe, entrar no seu quintal, devido ao preconceito. Porém, com a ajuda do senhor, eu conto, pelo contrário. Faz contas erradas. Interrompeu-o Raskolnikov. É que elas chegaram apenas ontem, permita-me perguntar. Raskolnikov não respondeu. Ontem, eu sei. Eu mesmo cheguei apenas anteontem. Pois bem, eis o que lhe direi a respeito disso, Rodion Romanovich. Acho desnecessário justificar o meu ato, contudo, permita-me declarar, no fim das contas, o que houve naquilo tudo de tão criminoso assim por minha parte. Quer dizer, julgando sem preconceitos, racionalmente, Raskolnikov continuava a fitá-lo em silêncio. Que eu fiquei perseguindo, em minha casa, uma donzela indefesa e ofendi-a com minhas propostas sujas, é isso. Adianto um pouco a conversa. Porém, suponha tão só que eu também seja agente, Enil Humanum. Numa palavra, que eu também seja capaz de gostar e amar, o que certamente não acontece por ordem do Senhor, então tudo se explica da maneira mais natural possível. Há nisso uma questão, eu sou verdugo ou a própria vítima? E se for vítima? É que, propondo ao objeto de minha paixão fugirmos para a América ou para a Suíça, Niútria, talvez, os sentimentos mais respeitosos e cogitava, ainda por cima, nossa felicidade mútua. O juízo é que serve à paixão, prejudiquei-me, dessa maneira, ainda mais, misericórdia. Mas não se trata de nada disso. Interrompeu Raskolnikov com asco. O senhor é apenas repulsivo, quer tenha razão quer não tenha, por isso a gente não quer recebê-lo e manda embora. Vá, pois, de súbito, Svidrigailov deu uma gargalhada. Contudo o senhor não se rende. Disse ele, rindo com toda a sinceridade. Eu cá pensava em ludibriá-lo, mas não, o senhor acertou em cheio. Porém tenta ludibriar-me até neste minuto. E daí? E daí? Repetia Svidrigailov, rindo a bandeiras despregadas. Pois isso é o que se chama bunguerre. E meu estratagema é o mais legítimo. Ainda assim, o senhor me interrompeu. De qualquer modo, voltou a afirmar, não haveria nenhuma contrariedade, se não tivesse acontecido aquele caso no jardim. Marfa Petrovna. Dizem que de Marfa Petrovna o senhor também deu cabo. Interrompeu, brutalmente, Raskolnikov. O senhor já ouviu falar. E como não ouviria, aliás. Não sei mesmo o que lhe dizer sobre essa dúvida sua, mas a minha própria consciência está totalmente tranquila quanto a isso. Ou seja, não pense que eu tenha algum receio, tudo foi feito com plena ordem e precisão. O exame médico detectou uma apoplexia advinda de ter tomado banho logo depois de almoçar. A farta é de beber quase uma garrafa inteira de vinho, e não poderia detectar, aliás, nada além disso. Não, eis o que estava pensando, por algum tempo, comeu os botões, sobretudo pelo caminho, sentado no vagão. Será que contribui para toda aquela desgraça, com algum impulso moral ou outra coisa do mesmo gênero? Porém concluí que isso tampouco havia acontecido. Raskolnikov começou a rir. Não precisava incomodar-se tanto. Por que está rindo? Pense bem, bati nela tão só 2 vezes com minha vergasta, nem sequer deixei marcas. Não me considere cínico, por favor, tenho total consciência de quanto isso foi baixo por minha parte, etc. Mas também sei, com toda a certeza, que Marfa Petrovna andava, quem sabe até contente com esse meu, por assim dizer, vício. A história com sua irmãzinha esgotou-se até a última gota. Já ia para 3 dias que Marfa Petrovna se via obrigada a ficar em casa, não tinha mais fofocas a espalhar pela cidade, e todos se aborrecerão. Ainda por cima, com aquela carta, ouviu falar sobre como ela lia a carta. De repente, essas 2 chicotadas vieram tão a calhar. Primeiramente mandou preparar a carruagem. Nem me refiro àqueles casos em que as mulheres sentem muito prazer em serem ofendidas, não obstante toda a indignação aparente. Todo mundo os tem semelhantes casos, o ser humano, em geral, gosta muito de ser ofendido, já reparou nisso. Mas as mulheres têm um gosto especial. Até podemos dizer que elas só se divertem com isso. Durante algum tempo, Raskolnikov pensava em levantar-se e sair terminando o encontro dessa maneira. Todavia, certa curiosidade e mesmo uma espécie de cálculo retiveram-no por um instante. O senhor gosta de bater? Perguntou ele, distraído. Nem tanto, não? Respondeu Svidrigailov, tranquilo. Quanto a Marfa Petrovna, quase nunca bati nela.
Vivíamos de maneira assaz harmoniosa, e ela sempre estava contente comigo. Em todos os nossos 7 anos, usei a vergasta apenas 2 vezes, se não contar mais um caso, o terceiro, que é, de resto, meio ambíguo pela primeira vez, 2 meses depois de nosso casamento, logo que chegamos à fazenda, e novamente dessa última vez. E o senhor já pensava que eu fosse verdugo, retrógrado, escravocrata, hehe. A propósito, não está lembrando, Rodion Romanovich, como alguns anos atrás, ainda em tempos de benfazeja transparência, um fidalgo, esqueci o nome dele. Foi estigmatizado, em nossa terra, perante todo o povo e em toda a imprensa, aquele que espancou uma alemã no vagão lembra. Parece que no mesmo ano aconteceu também a vergonha do século. As noites egípcias, pois, a leitura em público, lembra. Os olhos negros, hein? Oh, onde estás, a época de ouro da nossa mocidade. Pois bem, eis aqui a minha opinião, não tenho a mínima pena do senhor que espancou a alemã, porque realmente, não há de que termos pena. Entretanto não posso deixar de declarar que surgem, às vezes, tais, alemãs provocadoras com quem nenhum progressista poderia, parece-me, garantir seu total sangue frio. Ninguém examinou então o assunto sob esta ótica e, no entanto, esta ótica é a mais humana de todas, palavra de honra. Dito isso, Svidrigailov tornou a rir. Raskolnikov percebia claramente que esse homem tinha tomado, dentro de si, alguma resolução firme. De certo o senhor não conversou com ninguém por vários dias seguidos? Perguntou ele. Quase acertou. Talvez fique admirado de que eu seja um homem tão bizarro assim. Não, fico admirado de que seja um homem bizarro demais. Porque não me ofendo com a grosseria de suas perguntas. É isso aí, porque me ofenderia, pois. Respondi-lhe da mesma forma que o senhor perguntava. Acrescentou Svidrigailov com uma pasmosa expressão desingeleza. É que quase não me interesso por nada especial, juro por Deus. Prosseguiu com certa pensatividade. Sobretudo, agora que não tenho o que fazer. Aliás, é-lhe permitido pensar que o bajulo por interesse, por ter um negócio a discutir com sua irmãzinha, conforme lhe disse. Mas digo sinceramente, estou com muito tédio. Sobretudo nesses 3 dias, de modo que até fiquei alegre com nosso encontro. Não se zangue, Rodion Romanovich, mas o senhor mesmo me parece, não sei porquê, muitíssimo estranho. Diga o que disser, mas tem algo aí, exatamente agora, quer dizer não neste exato momento, mas agora em geral. Está bem, não vou mais falar nisso, não fique sombrio. Não sou tão urso quanto o senhor pensa. Raskolnikov olhou para ele, soturno. Bem pode ser que o senhor não tenha nada de urso. Disse ele. Até me parece que o senhor é de um meio muito decente ou, pelo menos, sabe comportar-se, em certas ocasiões, de modo decente. É que nenhuma opinião me interessa em demasia. Respondeu Svidrigailov num tom seco e mesmo com um matiz de soberba, então por que não me permitiria ser um tanto vilão, desde que esse traje é tão confortável em nosso clima sobretudo, porque a gente tem uma propensão natural para isso. Adicionou, rindo de novo. Entretanto, ouvi falar que o senhor tinha muitos conhecidos na capital. Tem, como se diz, uns pistolões. Por aí. Então por que está precisando de mim, se não for para alguma finalidade? É pura verdade que tenho meus conhecidos. Replicou Svidrigailov sem ter respondido à principal pergunta. Já encontrei alguns, que estou aqui há 3 dias, eu reconheço uns, e os outros me reconhecem. Estou bem vestido, por certo, e não me tem na conta de homem pobre, pois a reforma agrária não afetou a gente, tenho florestas e campos, os lucros não o diminuem, mas não vou vê-los, ando enfastiado, por 3 dias, e não o cumprimento ninguém. Ainda por cima, esta cidade. Como foi que ela se compôs, diga-me, por favor. Cidade de servidores pedantes e toda espécie de estudantes. Palavra de honra, não enxerguei muita coisa, 8 anos atrás quando passeava aqui. Juro por Deus, hoje conto somente com a anatomia. Que anatomia é essa? E quanto àquele negócio dos clubes, de do Sot, de seus points lá ou quem sabe, também do progresso, que isso se dê sem a gente. Continuou ele, de novo sem reparar na pergunta. Não quero mais ser folheiro. E o senhor já foi folheiro? E como não seria? A gente tinha toda uma turma, das mais decentíssimas, uns 8 anos atrás, e passava assim o tempo, e sabe, só eram pessoas refinadas, havia poetas em nosso meio, havia capitalistas. E o senhor tem notado que nesta sociedade russa, de modo geral, as melhores maneiras são as de quem já apanhou. Foi na fazenda que me desleixei, agorinha. Àquela altura, puseram-me na cadeia por dívidas, um gregozinho de Nejin. 83 ali é que acudiu Marfa Petrovna, fez sua barganha e resgatou-me por 30.000 pratas, estava devendo 70.000, no total. Contraímos então o matrimônio legítimo, e ela me levou logo à sua fazenda, feito um tesouro. Era 5 anos mais velha que eu. Amava-me muito. Por 7 anos, não arredei o pé dali.
Note bem, entretanto, que toda a vida guardou um documento contra mim, a respeito daqueles 30.000 e, se eu me rebelasse de algum modo logo me botaria atrás das grades. Botaria, sem dúvida. O mulherio combina bem essas coisas. E se não houvesse aquele documento, o senhor teria fugido. Não sei o que lhe dizer. O documento quase não me constrangia. Não? Queria ir a lugar algum, se bem que Marfa Petrovna me tivesse convidado umas 2 vezes, para o estrangeiro, vendo que estava entediado. E daí? Já fora ao estrangeiro antes, e sempre sentira nojo. Quer dizer, não era nojo não, o sol nasce, o Golfo de Nápoles, o mar, a gente olha e fica triste. E o pior de tudo é que sente mesmo saudades de alguma coisa. Não, vive-se melhor em casa, cá, pelo menos, acusamos os outros de tudo e defendemos a nós mesmos. Talvez vá agora ao Polo Norte, com uma expedição, porque I leve Malvais. E tenho asco de beber, mas não me resta mais nada, além do vinho. Já tentei. Será verdade que Berg vai voar, domingo que vem, no Jardim de Yusupov, num balão enorme, e que convida uns companheiros por dinheirinho. Pois o senhor voaria com ele. Eu? Não, assim. Murmurou Svidrigailov, como que realmente pensativo. Será que está sendo sincero? Pensou Raskolnikov. Não, o documento não me constrangia. Prosseguiu Svidrigailov meditativo, eu mesmo é que não saía da fazenda. Além do mais, já faz um ano que Marfa Petrovna me devolveu aquele documento, no dia do meu aniversário, presenteando-me, ainda por cima, com uma quantia considerável. O cabedal é que pertencia a ela. Está vendo, Arkady Ivanovich, que a confiança lhe dou. Palavra de honra, falou desse modo. O senhor não acredita que tenha falado assim. Mas, sabe, tornei-me um fazendeiro sofrível naquelas bandas, conhecem-me em todo o distrito. Também encomendava livros pelos correios. A princípio, Marfa Petrovna me aprovava, mas depois tinha medo de que ensandecesse de tanto estudar. Parece que Marfa Petrovna lhe faz muita falta. A mim? Pode ser. Bem pode ser, palavra de honra. A propósito, o senhor acredita em espectros? Em que espectros? Naqueles mesmos, nos mais ordinários. E o senhor acredita? Acho que não, porvo plaire. Quer dizer, não é que não acredite. Será que os vê? Svidrigailov olhou para ele de modo algo estranho. Marfa Petrovna se digna a aparecer. Disse, entortando a boca num esquisito sorriso. Como assim, digna-se a aparecer? Já me visitou 3 vezes. Pela primeira vez, via no mesmo dia das exéquias, 1 hora depois de voltar do cemitério. Foi às vésperas de minha vinda para cá. Pela segunda vez, via anteontem, pelo caminho, na estação Malaya Vichera de manhãzinha, e pela terceira vez, há 2 horas, no apartamento em que me hospedo, quando estava sozinho no meu quarto. Viu mesmo? Sem dúvida. Via de fato, todas as 3 vezes. Vem, fala por 1 minuto e toma o caminho da porta, sempre sai. Dá para ouvi-la sair. Bem que eu pensava que algo parecido acontecesse com o senhor. Replicou, de repente, Raskolnikov ficou, no mesmo instante, pasmado de ter dito isso. Estava profundamente emocionado. Será? Pensava assim mesmo. Inquiriu Svidrigailov, espantado. Será que pensava? Pois não lhe disse que tínhamos algo em comum, hein? Nunca me disse isso. Respondeu Raskolnikov num tom brusco e entusiástico. Não disse? Não? Achei que tivesse dito. Há pouco, quando entrei e vi o senhor deitado de olhos fechados, e fazendo de conta que dormia, disse logo a mim mesmo. Pois é aquele homem em pessoa. Como assim, em pessoa? De que está falando? Exclamou Raskolnikov. De quê? Palavra de honra, não sei de quê. Murmurou Svidrigailov sincero, mas como que todo confuso. Os dois se calaram por 1 minuto. Ficavam um ao outro com toda a atenção. Tudo isso é bobagem. Exclamou Raskolnikov, irritado. O que é que ela lhe diz, quando aparece? Ela. Imagine só, fala sobre as ninharias mais reles, e isso. O senhor ficará admirado. Isso é que me enfurece. Da primeira vez, estava cansado, sabe, o ofício dos mortos, que os santos a tenham consigo, depois a liturgia e a refeição. Finalmente fiquei só no gabinete, acendi um charuto, fui meditando, ela entrou pela porta, e hoje, Arkady Ivanovich, o senhor se esqueceu, de tão atarefado, de dar corda ao relógio da sala de jantar. E quanto àquele relógio, dava-lhe corda mesmo cada semana, durante todos os 7 anos, e, quando esquecia, ela me recordava sempre. No dia seguinte estava vindo para cá. Desci, de manhãzinha, numa estação. Tinha dormido de noite, entontecido, de olhos empapuçados. E pedi um café, de supetão vejo Marfa Petrovna sentada ao meu lado, com um baralho nas mãos, e se deitasse uma carta, Arkady Ivanovich, para saber o fim de sua viagem. E ela sabia bem adivinhar pelas cartas. Nunca me perdoarei não ter pedido que me lesse a sorte.
Fui embora de susto, e logo anunciaram o embarque. Fico sentado hoje, após um almoço horribilíssimo numa baiuca, de estômago pesado, fumando, e, de repente, entra outra vez Marfa Petrovna, toda emperiquitada, com um novo vestido verde de seda, daqueles de cauda compridíssima. Bom dia, Arkady Ivanovitch. O que o senhor acha do meu vestido? Aniska não faria um destes. Aniska é uma costureira, lá em nossa aldeia, dos antigos servos, estudou, inclusive, em Moscou, uma garota boazinha. Fica em pé e vira-se na minha frente. Examinei, pois, o vestido e olhei atentamente para o rosto dela. Será que a senhora tem vontade, Marfa Petrovna, de visitar-me com essas ninharias todas, de se dar ao trabalho? Ah, meu Deus, nem se pode mais incomodar-te, queridinho. Então lhe digo, para provocá-la, eu, Marfa Petrovna, quero casar-me. Isso é bem no seu estilo, Arkady Ivanovitch não terá muita honra em casar-se de novo logo ao enterrar sua esposa. Se, pelo menos, escolhe-se uma moça decente, mas eu cá sei o que acontecerá, nem para ela nem para si. Tão só para a gente rir. Diz isso e vai embora, apenas a cauda faz ruge-ruge. Mas que bobagem, hein? Talvez o senhor esteja mentindo, aliás. Retorquiu Raskolnikov. Raras vezes minto. Respondeu Svidrigailov, pensativo, como se não o tivesse reparado na grosseria dessa pergunta. E antes disso, antigamente, nunca tinha visto espectros. Esse sim, vi uma vez só na vida, há 6 anos. Era Filka, um dos meus servos, acabamos de enterrá-lo. Eu chamei, de esquecido, Filka, traz meu cachimbo, e ele entrou e foi direto à prateleira onde ficam os meus cachimbos. Eu penso, sentado, quer vingar-se de mim, já que, pouco antes de ele morrer, tivemos uma briga feia. Como te atreves, digo, a entrar aqui com essa manga rasgada? Fora, canalha. Ele se virou, saiu e nunca mais voltou. Não contei então sobre isso a Marfa Petrovna. Queria servir uma missa das almas em homenagem a ele, mas fiquei com vergonha. Vá ao médico. Entendo, eu mesmo, que tenho uma doença, contudo, palavra de honra, não sei qual é. A meu ver, tenho o quíntuplo de saúde do senhor. Não foi isso que lhe perguntei, se o senhor acredita que os espectros aparecem. Perguntei mesmo se o senhor acredita que os espectros existem. Não acredito de modo algum. Exclamou Raskolnikov, mesmo com certa cólera. Pois como é que se fala de ordinário? Murmurava Svidrigailov como se falasse consigo mesmo, olhando para o lado e inclinando um pouco a cabeça. Dizem, estás doente, por consequência, tudo quanto vai é tão somente um delírio quimérico. Mas não há nisso estrita lógica. Concordou que os espectros só visitam as pessoas doentes, todavia, isso prova apenas que os espectros só podem visitar as pessoas doentes, sem provar que eles não existem como tais. É claro que não existem. Insistia Raskolnikov, irritado. Não? O senhor acha? Continuava Svidrigailov, fixando nele um olhar lento. E se raciocinarmos assim, venha ajudar-me, os espectros são, por assim dizer, pedaços e partes de outros mundos, o início deles. Uma pessoa saudável não precisa, bem entendido, vê-los, porquanto essa pessoa saudável é o ser mais terreno que deve, em função disso, levar apenas uma vida terrena, para que tudo esteja em plena ordem. Mas logo que ela adoece, logo que a ordem normal terrena se perturba no seu organismo, começa a manifestar-se, de imediato, a proximidade do outro mundo, e quanto mais adoece a pessoa, tanto mais se achega ao outro mundo, de modo que, morrendo, no fim das contas, ela passa diretamente para aquele mundo. Faz tempo que estou cogitando nisso. Se o senhor acredita numa vida futura, pode acreditar, igualmente, neste meu raciocínio. Não acredito na vida futura. Disse Raskolnikov. Svidrigailov continuava meditativo. E se lá não houver outra coisa senão aranhas ou algo que as valha? Replicou de súbito. Ele está louco. Pensou Raskolnikov. A gente só imagina a eternidade como uma ideia que não se possa compreender, como algo imenso, enorme. Mas por que logo enorme? Imagine que, de repente, em lugar disso tudo, haverá lá um quartinho apenas fuliginoso como uma casa de banho rural, com aranhas em todos os cantos, é que essa será toda a eternidade. Às vezes, tenho visões semelhantes, sabe? E será mesmo que o senhor não imagina nada mais consolador e justo que isso? Exclamou Raskolnikov com uma sensação dolorosa. Mais justo? Quem sabe, talvez essa seja a justiça, e, sabe, eu cá faria assim de propósito. Respondeu Svidrigailov com um sorriso indistinto. Um frio repentino dominou Raskolnikov com essa resposta terrível. Svidrigailov ergueu a cabeça, mirou-a atentamente e, de chofre, deu uma gargalhada. Não, imagine o seguinte. Vociferou ele. Há meia hora, nem sequer nos conhecíamos, tidos por inimigos e com um negócio pendente no meio. Deixamos aquele negócio para lá, e eis em que literatura nos metemos, não é verdade, pois, que nós somos, conforme eu disse, farinha do mesmo saco. Faça-me, então, um favor.
prosseguiu Raskolnikov com irritação, permita pedir-lhe que se explique o mais depressa possível e comunique por que me concedeu a honra de sua visita, é? É? Estou com pressa, não tenho tempo, quero ir embora. É claro, claro. Sua irmãzinha, Avdotia Romanovna, vai casar-se com o Sr. Luzhin, Piotr Petrovich. Será que não poderia omitir, de alguma forma, qualquer questão relativa à minha irmã e deixar de mencionar o nome dela? Nem sequer. Entendo como o senhor se atreve a pronunciar o nome dela na minha presença, salvo se não for mesmo Svidrigailov. Mas eu vim justamente para falar sobre ela, como não a mencionaria então? Está bem, fale, mas rápido. Estou certo de que já tem uma opinião rematada sobre esse Sr. Luzhin, um parente meu do lado de minha esposa, caso o tenha visto, pelo menos, por meia hora ou tenha ouvido alguém falar dele com precisão e sinceridade. Não é bom marido para Avdotia Romanovna. A meu ver, nesse caso Avdotia Romanovna se sacrifica com muita nobreza e pouco cálculo para a sua família. Pensava assim por ter ouvido falar que o senhor por sua parte, ficaria muito contente, se esse casamento pudesse desarranjar-se sem prejuízo aos interesses. Agora que o conheço pessoalmente, tenho plena certeza disso. E por sua parte, tudo isso é muito inocente. Desculpe, eu queria dizer insolente. Disse Raskolnikov. Ou seja, o senhor deixa claro que estou interessado em meu proveito. Não se preocupe, Rodion Romanovich, se estivesse interessado nisso, não a me expressaria com tanta retidão, pois não sou totalmente bobo. Nesse ponto vou revelar-lhe uma esquisitice psicológica. Quando justificava agorinha o meu amor por Avdotia Romanovna, disse que eu mesmo era vítima. Pois fique sabendo que não sinto atualmente nenhum amor, em Niemen, de modo que isso me estranha a mim mesmo, por ter sentido, de fato, alguma coisa. Por ócio e devassidão. Interrompeu Raskolnikov. Sou realmente um homem devasso e ocioso. De resto, sua irmãzinha possui tantos dutos que não poderia deixar de causar-me certa impressão. Mas tudo isso é bobagem, como eu mesmo percebo agora. Faz tempo que percebeu. Comecei a notá-lo ainda antes, mas fiquei totalmente convicto anteontem, quase no mesmo momento em que cheguei a Petersburgo. Aliás, ainda em Moscou imaginava que vinha para pedir a mão de Avdotia Romanovna e rivalizar com o Sr. Luzhin. Desculpe interrompê-lo, por gentileza, não poderia abreviar a conversa. E abordar diretamente a meta de sua visita. Estou com pressa, preciso ir embora. Com o maior prazer. Ao chegar aqui e decidir que faria agora uma viagem, eu quis tomar certas providências preliminares. Meus filhos ficarão com a tia, eles são ricos e não precisam, pessoalmente, de mim. E que espécie de pai sou eu? Deixei para mim mesmo apenas aquilo que Marfa Petrovna me tinha presenteado um ano atrás. Aquilo me basta. Desculpe-me, que agora passo para o próprio negócio. Antes de minha viagem, que talvez seria lá, quero dar cabo também do Sr. Luzhin. Não é que o odiei tanto, mas foi por causa dele que ocorreu minha briga com Marfa Petrovna, quando eu soube que ela andava tramando esse casamento. Desejo agora rever Avdotia Romanovna, com o auxílio do senhor, e explicar a ela, talvez em sua presença, que, primeiramente, o Sr. Luzhin não apenas não lhe proporcionará nenhum benefício, mas, pelo contrário, causar-lhe-á, sem dúvida, prejuízo. Depois, pedindo desculpas por todas essas contrariedades de fresca data, pedirei a permissão de oferecer a ela 10.000 rublos e, desse modo, facilitar sua ruptura com o Sr. Luzhin, ruptura que ela própria, tenho toda a certeza, gostaria de fazer, se surgisse uma possibilidade para tanto. Mas o senhor está louco, louco mesmo. Gritou Raskolnikov, nem tanto zangado quanto atônito. Como se atreve a falar desse jeito? Sabia que o senhor ia gritar. Mas, antes de tudo, embora não seja rico, disponho mesmo desses 10.000 rublos, quer dizer, não preciso nem um pouco deles. Se Avdotia Romanovna não os aceitar, talvez os gaste de maneira mais tola ainda. É o primeiro ponto. E o segundo, minha consciência está totalmente calma, faço minha oferta sem qualquer cálculo. Acredite-me ou não, mas depois saberão os dois, o senhor e Avdotia Romanovna, que falou verdade. É que realmente causei certas contrariedades e dissabores à sua respeitabilíssima irmãzinha, por conseguinte, sentindo um franco arrependimento, desejo de coração. Não me redimir, pagando pelo feito, mas simplesmente fazer algum benefício em favor dela, tão só pelo fato de não me ter atribuído, afinal de contas, o privilégio de perpetrar apenas vilezas. Caso a minha proposta tivesse 1.000.000º de interesse, não a faria de modo tão direto, nem ofereceria apenas 10.000, porquanto já ofereci a ela, só 5 semanas atrás, uma quantia maior. Ademais, é possível que me case, num futuro bem próximo, com uma donzela, por consequência, todas as suspeitas de qualquer atentado que seja contra Avdotia Romanovna hão de ser eliminadas com isso. Em conclusão, direi que, casando-se com o Sr. Luzhin, Avdotia Romanovna receberá o mesmo dinheiro, só que de outra maneira. Não se zangue, Rodion Romanovich, julgue com calma e sangue frio. Dizendo isso, Svidrigailov patenteava, ele mesmo, muita calma e sangue frio. Peço-lhe que termine.
Disse Raskolnikov. Em todo caso, é uma afoiteza imperdoável. Nem um pouco. Será que, neste mundo, o homem só pode causar mal ao seu próximo e, ao contrário, não tem o direito de fazer nenhuma migalha de bem, em razão dessas ocas conveniências universais? É um absurdo. Pois se eu, digamos, morresse e deixasse essa quantia à sua irmãzinha em termos de testamento espiritual, será que mesmo então ela se recusaria a aceitá-la? Bem poderia ser. Mas isso aí, não? Aliás, se não aceitasse, não aceitaria, que seja assim mesmo. Só que 10.000 é uma coisa boníssima, em certas ocasiões. De qualquer modo, peço-lhe que transmita o dito a Avdotia Romanovna. Não vou transmitir, não? Nesse caso, Rodion Romanovich, ver-me-ei obrigado a procurar um encontro pessoal com ela e, dessa forma, incomodá-la. E se eu transmitir, o senhor não vai procurar o encontro pessoal. Palavra de honra, não sei o que lhe dizer. Gostaria muito de vê-la uma vez mais. Nem espere. É pena. Aliás, o senhor não me conhece. Talvez, se nós conhecêssemos melhor. O senhor acha que podemos conhecer-nos melhor? E por que não? Disse Svidrigailov com um sorriso, levantou-se e pegou o chapéu. Não é que tivesse tanta vontade de perturbá-lo e, vindo para cá, nem contava muito com isso, porém sua fisionomia me surpreendeu. Ainda pela manhã. Onde foi que o senhor me viu pela manhã? Perguntou Raskolnikov inquieto. Por acaso? Não paro de pensar que temos algo em comum. Mas não se preocupe, não sou descarado, dei-me bem com os folheiros, não deixei o príncipe Svirbey, fidalgo e meu contraparente, nem um pouco aborrecido, consegui escrever lá umas coisas sobre a Madonna de Rafael. No álbum da senhora Prilukova, convivi 7 anos inteiros com Marfa Petrovna, pernoitei nos tempos idos, na casa de Viazensky, na Senaia, talvez acabe voando com Berg no balão dele. Está bem. Permita-me perguntar se fará logo sua viagem. Que viagem? Mas aquela, viagem. Ali. O senhor mesmo disse. Viagem. Ah, sim, realmente lhe falei da viagem. Bom, essa questão é ampla. Se o senhor soubesse apenas sobre o que me pergunta. Acrescentou ele e, de repente, soltou uma risada breve e sonora. Talvez me case, em vez da viagem, tenho uma noiva por aqui. Por aqui? Sim. Quando é que o senhor conseguiu? Mas gostaria muito de ver Avdotia Romanovna uma vez mais. Pensou com seriedade. Até à vista, pois, sim. Eis o que esqueci. Diga à sua irmãzinha, Rodion Romanovich, que Marfa Petrovna lhe deixou 3.000 em seu testamento. É positivamente certo. Marfa Petrovna providenciou isso uma semana antes de falecer, e foi na minha presença. Daqui a umas 2 ou 3 semanas, Avdotia Romanovna poderá receber o dinheiro. O senhor fala a verdade. Verdade. Diga-lhe isso. Pois bem, às suas ordens. Moro pertinho do senhor. Saindo, Svidrigailov se deparou com Razumikin. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.